Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje eu quero falar sobre um vídeo que eu vi, que é do dia 1º de 3 de 2022, do caso A Plataforma de Orações, tá? É um vídeo que fala da canalização com Osho, magia negra e física quântica e firmar o santo, tá? O rapaz lá, ele fala o seguinte, ele reclama das coisas que as pessoas ficam criticando sobre o canal, sabe? Que as pessoas falam mal do canal, que fala que ele não está canalizado, que ele não está incorporado, que o espírito que fala com ele não fala daquele jeito, ele reclama disso, tá? E as pessoas ofendem ele, que ele tá lá para quebrar paradigma, e inclusive o espírito, vou beber um pouquinho d'água, o espírito fala com ele veio para quebrar paradigma, tá? E todo mérito é do Pedro. Todo mérito é do Pedro, beleza? Fala que, eles são julgados, beleza. Isso aí eu também compreendo. Eu acho que a gente não tem que ficar julgando as pessoas, que a gente não pode ser agressivo com as pessoas, tá? Mas o que eu vi naquele vídeo em si ofende a quem tem um certo grau de religiosidade. Por exemplo, eu vou falar dentro da matriz africana, que é, em primeiro lugar, Umbanda não é religião africana, é brasileira. Candomblé é brasileiro, tá? Ele tem ritualísticas que advêm do culto africano, tá? Mas é brasileiro. E aí ele fala sobre uma porção de coisa. Ele fala sobre Akhenaton, que é a reencarnação de Amenófis. Não é verdade. Se vocês forem buscar, Akhenaton era Amenófis ou Amenhotep. Não é reencarnação. Eu acho que ele estudou errado isso. Por quê? Quando Amenófis, por que eu falo de Amenófis? Porque eu sou maçom e a minha loja maçônica se chama Amenófis IV, em homenagem ao Amenófis, que começou a enxergar a Deus como um Deus único, observando o Deus solar, o Sol. Então, o Deus de Akhenaton, ou seja, o Deus de Amenófis, era o Sol, Atom, o disco solar. Quando ele se entrega a essa religião, ele muda o seu nome de faraó Amenófis IV para faraó Akhenaton, aquele que adora Atom, certo? Então, a informação que é dada no vídeo é fato, está errada. E ponto, vai procurar na Wikipédia. A informação está errada por essa canalização dita por Osho, certo? Está errado. E aí ele começa a fazer ofensas. Primeiro ele diz que nós somos pessoas pequenas. As pessoas são pessoas pequenas, não conseguem entender o que ele veio levar, e nós somos pequenos, que a gente tem que crescer. Isso são ofensas. Saiam das fraldas, cresçam e apareçam. Vocês são pequenos, vocês não têm conhecimento de nada, vocês são demônios. Aí ele se referindo às coisas que fizeram aos negros, que também está errado. Ele fala que o homem branco foi na África, enganou o negro, colocou no navio e depois, chegando lá, eles foram escravizados. É mentira isso. Na África, as tribos, elas já se escravizavam. Quando uma tribo invadia a outra, uma tribo africana escravizava a outra e vendia para o europeu. Não foram os europeus que enganaram, eles compravam. E dentro disso, tinha toda a barbaridade que foram feitas com os escravos. Mas eles não foram enganados e entraram no navio enganado. Não
é verdade. E aí ele continua, porque nós somos a reencarnação desse povo que era um demoníaco, tal. Beleza, compreendo a informação. Mas quando um guia espiritual fala uma coisa dessa, isso não é agressivo? Então isso deixa a gente realmente... eu não estou chateado, não estou entristecido. Eu só estou aqui correlacionando as coisas que ele fala para não julgar ele, mas ele está julgando, falando que as pessoas são assim, são assado, está julgando. Então, fala que o mérito é todo dele. Se o mérito é todo dele, a culpabilidade também é toda dele. Então, nós vamos atribuir ao que foi falado, não ao espírito, ao rapaz que diz estar canalizado. Então, ele mesmo disse isso. E aí, continuamos com as coisas aqui. Aí ele fala do orixá do candomblé. Ele fala que no candomblé há o uso do elemento sangue, que o sangue é uma magia negra. A utilização do sangue é uma energia primitiva que é usada para magia negra. Olha só, gente, eu não sou do candomblé e nem estou aqui para falar do candomblé, mas eu sei que eu tenho que respeitar a cultura da outra religião. Deus está na outra religião. Ele fala de orixá, mas ele não conhece Inquice, ele não conhece Vudum, que são as figuras do povo banto, Jeje, Nagô, certo? Então ali falta conhecimento para poder falar sobre esse tipo. E ele chega a ofender o povo candomblecista, que ele fala assim, olha, eu tô aqui, ó, olha aqui, isso aqui, meus irmãos, são as ofensas que ele fez. Não, isso não pode ficar assim. Certo? Eu tenho muito respeito pelas pessoas da plataforma de oração que vieram no canal, mas eu não posso deixar uma coisa dessa acontecer. Ó, e aqui eu estou dizendo o que ele falou, não estou mudando nenhuma palavra, porque, orixá do candomblé são espíritos maus, porque usa egé. Não é orixá, é quiumba. Poxa, como é que você não conhece, você nunca foi, você nunca participou, você não pode falar do que é do outro? Certo? Então você está julgando sem ter ido. O uso do ritual do sangue é uma besteira. Não pode. A gente não pode falar isso de alguma coisa que você não conhece, tá? Raspar a cabeça é um ritual à toa. Aí ele falou para a menina lá que tinha raspado a cabeça, não precisa raspar a cabeça, isto é um ritual à toa. Que é isso, gente? Olha só, eu também não participo do ritual do candomblé, eu não participo, não raspei a minha cabeça, mas eu tenho que respeitar a ritualística do que é do outro. Esses rituais são das trevas, são os quiumbas que estão lá. A gente tem que ter cuidado para falar com o que é do outro. É a mesma coisa de eu falar da plataforma de oração sem ter ido. Mas eu estou vendo o que ele está falando, eu só estou retrucando o que ele falou. Não, se você não quer julgamento, não julgue ninguém. Então a gente não pode julgar o candomblecista porque ele faz, matar bicho é magia negra. Isso é um primitivismo. Os espíritos fumam e bebem. Não, aí eu vou falar da minha religião. Os espíritos não fumam e nem bebem. Eles usam elementos. O uso do elemento, nem o médium fuma. Quando o espírito incorporado bafora, ele não puxa e vai pro pulmão não, galera. Ele dá uma baforada, ó. É como se fosse uma defumação. Então ele não conhece o que é feito. Na hora da ingestão da bebida, são pequenas quantidades de bebida alcoólica que mais fazem parte da ritualística e tem função ritualística e elementar, ou seja, do elemento. Aquele elemento tem uma função que é utilizado pelo guia não como um vício, mas como um elemento de trabalho. Certo? Mas isso é um primitivismo, né, Alisson? Beleza, vamos lá. Aí ele fala, os negros da África traziam a magia negra, ou seja, nesse do ritual que ele falou, que os homens escravizavam por enganação os negros da África, que não é verdade,
os negros vieram e ficaram com raiva do homem branco. E aí faziam magia negra. Não é. Não é isso também. Precisa estudar a história da religião afro, que ela veio para o Brasil e se misturou dentro da senzala vários cultos que se chamam cultos de nações, que se juntaram às nações da África e entraram, que aí depois veio a se tornar o candomblé. Não precisa. Aí ele continua, para mim são palavras grosseiras, agressivas e que não poderiam ser faladas. Você tem o direito de falar o que quiser, mas respeitando a crença do outro. O que ele está falando é como se estivesse chutando uma santa católica. Ele está ofendendo aquilo que é o patrimônio da fé de alguém. Então, por exemplo, não precisa nada disso. Cai fora. Olha só, gente. Cai fora disso. Isso é primitivismo. Está na hora da tecnologia. Aí ele fala, guia no pescoço, sai fora. Não. Isso faz parte da fé de muita gente, certo? E tem a sua função dentro dos cultos. Oferenda, despacho, ebó, nada disso serve. Aí, ele lá na frente do mesmo vídeo, ele entra em contradição. Ele explica como funciona uma oferenda. Como se toda oferenda fosse algo de magia negra. Que nem deve ser falado magia negra. Magia negativada. Ele debocha do pai de santo e compara os pais de santo com pessoas que fazem magia negra. Aí ele fala assim, não, aí eles fazem a magia e aí como o Pedro comer a farofa, ou seja, são os elementos da nossa ritualística. Aí não dá. Ele entra em várias contradições. Nesse mesmo vídeo, ele fala que reforma íntima resolve tudo. Reforma íntima é importantíssimo para a evolução do ser humano. É muito importante. Mas a reforma íntima não vai barrar aquilo que você tem como resgate kármico. Vai abrandar, mas não barra aquilo que você tem como resgate kármico. Ele fala que ele veio resgatar a Umbanda antiga. Aí fala de Zélio Fernandino de Moraes, fala a história que tem realmente ali. Existem algumas contradições, tem gente que acredita, tem gente que não acredita na parte que é falada da religião. E aí ele fala da Umbandã. A Umbandã não foi falada por Zélio Fernandino de Moraes. Umbandã está... a primeira vez que foi falado foi no Congresso Espírita de Umbanda. Primeiro Congresso de Espírita de Umbanda. Ou seja, ele mistura com a história da Umbanda. Com a história da Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes. Também ele mistura isso. Não é verdade. Aí ele fala que Preto Velho Caboclo ele veio com o Zélio Fernandino incorporado na Federação Espírita. Já existia a cabula, já existia o culto a Jurema, já existia o calundu, já existia o candomblé de caboclo e as macumbas cariocas, que todas já tinham incorporação de preto velho e caboclo. E a macumba carioca ainda tinha a incorporação de Exu. E ele ainda fala que veio resgatar a Umbanda de Zélio de Moraes. Ele não sabe, mas na Umbanda de Zélio de Moraes existia o culto ao elemento no uso da preparação de uma comida para o orixá malé. O orixá malé matava-se um porco e utilizava os miúdos desse porco para fazer um prato típico. E que o orixá malé usava esse prato típico para fazer a defesa da casa de Zélio de Moraes. Ou seja, ele não sabia disso, porque ele acha que lá o Zélio de Moraes era puro, não tinha guia, não fumava. O pai Antônio de Zélio de Moraes fumava cachimbo, usava guia. Aí ele entra em algumas contradições. Ele fala que veio quebrar o sistema de crenças e paradigmas e de dogmas. Para que você vai quebrar o sistema de crença, paradigma e dogma? Se aquilo eleva a pessoa.
Se você tem uma crença que te leva ao bem, por exemplo, a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, se você está praticando a caridade, esse sistema de crença é algo que te evolui. Na Umbanda não tem cobrança. Então, o que não tem cobrança e que faz a caridade é Umbanda. Agora, todo o sistema que faz o mal, que tem cobrança, não é Umbanda. E eu não estou nem aí para aquilo que não é Umbanda. Cada um tem sua crença, tem os seus valores. Para que você quer mudar o sistema de crença de alguém? Ninguém está pedindo. Agora, falar que arrebenta as suas guias, larga isso porque o Egé prejudicou a sua cabeça, não é você ou ninguém que vai poder sustentar o sistema de crença de outro. Se a pessoa não aceita esse sistema lá do candomblé, ela não faz parte dele e tudo bem. Aí ele fala o ritual, aí eu pergunto, o ritual serve ou não serve? Porque ele fala que ebó, alguidar, despacho, isso nada funciona. Não funciona, mas aí ele entra e fala assim, olha, o cara que vai fazer a magia negra, ele bota a farofa, bota o cachaça, bota o negócio, faz isso, e o Ogdá, ele recebe aquela energia. Tá. Se ele recebe a energia do mal, para que essa energia negativa seja feita, esse mesmo elemento que ele é amoral, ele também não pode ser feito para o bem. Eu botar a farofa, eu botar as coisas ali e falar assim, olha, que os guias, as salamandras, esse fogo ative as salamandras, que ele tanto fala, que ative os elementos das folhas, que ele tanto fala, e possa ser utilizado positivamente para o bem, e através dessa energia mais materializada possa promover a cura, a saúde, o bem-estar de alguém. Então, é contraditório na minha cabeça, tá? Os elementos naturais, ele fala assim, não, porque a salamandra, as ondinas, os elementais da natureza, eles são amorais, ele pode ser tanto usado para o mal, para o bem. Se você usa para o bem, pode. Ué, o que para mim é a Umbanda? A utilização dos elementos através de espíritos que sabem trabalhar, espíritos de pretos velhos, de caboclos, de herês, que vão trabalhar esses elementos e vão fazer com que esses elementos sejam utilizados para o bem, através da caridade. Agora, fica falando isso tudo aí, pô, deteriorando o que é da cultura do outro. Pô, você faz um ritual, muito daquela ritualística, ela é para ativar o pensamento do médium. E ela tem essa função. E tem muitas pessoas que estão acostumadas. É cultural. Agora, falar que aí mais banho pode, ou seja, o banho que se faz na Umbanda pode, defumação pode, mas charuto e bebida não pode. Porque ele associa, pelo sistema de crença dele, que aquilo é algo viciante. Para nós não tem nada a ver o elemento com vício. E aí ele fala, o sistema de crença da pessoa, tudo que foge ao sistema de crença da pessoa, a pessoa toma como mal, mas é a mesma coisa que ele está fazendo. Ele olha para o sistema de crença do outro, não faz parte do sistema de compreensão dele, e aí ele toma aquilo como mal. Vamos respeitar. Veja bem, eu não estou falando, eu só estou colocando aquilo que foi falado e fazendo a minha contraposição. Não estou xingando, não estou falando que ele é isso, que é aquilo, nem estou falando do plataforma de oração. Eu só estou mostrando a contradição. Ele pede que as pessoas não julguem, que as pessoas ofendem, mas ele não está compreendendo que a fala dele é ofensiva. Aí entra tudo isso e a gente vê que assim, a pessoa precisa de um pouco de auto-observação. Irmão, meus irmãos que são do Casa Plataforma de Oração, vamos começar a entender
que assim, a Umbanda aceita Cristo. A Umbanda, ela pode ser cristã se ela quiser, porque existem muitas Umbandas. Tem gente que acredita só nos orixás, tem Umbanda que acredita que nem é orixá, não tem. Tem Umbanda que é cristã, tem Umbanda que segue vários tipos de rituais. E a gente tem que aceitar cada um deles. Agora, falar que o outro é isso, que o outro é aquilo, joga guia, o ritual tá todo errado. Aí não. Você está ofendendo o outro. Eu não estou falando que ele não está incorporado, não estou falando que aquilo é animismo, não estou falando que ele está obsidiado, não estou falando nada disso. Mas da mesma forma que ele pede para não julgar aquela forma de trato que eles têm, eu também estou pedindo, não julga a minha religião. Porque ele atinge muitas pessoas, e que não entendem o que é religião. E eu só fui entender a religião dentro da religião. Então eu fui espírita 30 anos, compreendo muito do que ele está falando ali, que é a visão dos livros espíritas. Existem muitas contradições do que estão nos livros espíritas. E precisa ter a compreensão da religiosidade de Umbanda mais claramente, para que você não entre com julgamento nem preconceito. E ali ele fala muitas falas que são preconceituosas em relação aos elementos da nossa religião. Vamos tomar cuidado, aquilo eu falei, porque o pensamento do outro, quando pensa negativo, já é uma magia negra. Olha, eu não estou pensando mal dele não, eu só estou dizendo que aquilo que foi falado ofende a religião, ofende aquilo que a gente tem como o nosso sistema de crença. Aprenda isso. Respeitar o sistema de crença do outro, seja ele limitante, seja ele... É limitante para ele, mas é aquilo que ele acredita. Se está levando para o bem, como é que a gente encontra uma boa religião? Isso a Kardec fala, aquela que leva a maior quantidade de pessoas ao bem. E na minha religião Umbanda, leva muitas pessoas ao bem. Faz bem para muitas pessoas também. Faz cura, faz caridade. Não é porque usa charuto ou não usa, não é porque faz bebida ou não faz, tá? Precisa ser entendido aquilo que se faz na nossa religião. Mas agora, pré-julgar sem ter participado dela, aí não. Então é isso que eu peço para o irmão. Repensa, irmão. Repensa, porque isso ofende a outra religião, certo? Não estou julgando, não estou... eu só estou pedindo um pouco mais de respeito. Valeu? Muito axé, galera.